Graça no Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto muito importante no nosso dia a dia. É o Salmo 27, versículo 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O salmista aqui, ele tinha uma certeza muito grande na vida dele. Primeiro, em relação a Deus. Quem era Deus na vida dele? Ele diz que Deus era a luz. E no sentido aqui de luz, não é simplesmente a respeito de uma luz física que nós temos, mas de uma luz espiritual, de uma luz capaz de adentrar dentro do coração e tirar toda a escuridão, todos os temores dentro do coração. Uma luz também que direciona os passos, que mostra por onde nós devemos andar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Exatamente Deus, como o Supremo, ele é capaz de clarear dentro de nós as nossas ideias, clarear o nosso espírito e também nos apontar um caminho. Mas ele diz que também Deus era a salvação dele. Ele tinha certeza que Deus é que o salvava dos perigos. E Deus não só o salvava dos perigos, mas também dava a ele a salvação eterna, se acaso ele morresse nessa terra. Ou seja, o salmista tinha em Deus uma visão não só terrestre de vida, mas também de eternidade. Por isso ele chama Deus de o Salvador. E quando você tem uma firmeza em Deus, quando você está na rocha que é Deus, quando a sua vida está alicerçada em Deus, então entra a outra parte do versículo que ele diz: de quem terei medo? Quem eu vou ter medo? Se é Deus que me guarda, se é Deus que me ilumina. E ele diz mais uma outra coisa a respeito de Deus. Ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. E isso é muito importante para o salmista pensar assim, diante de guerras, diante do inimigo vir contra ele. Ele coloca Deus como alguém que o protege, uma fortaleza, como alguém que está entre ele e o inimigo. E para que o inimigo pudesse vir contra ele, bateria sobre a fortaleza. E o sentido da fortaleza aqui não era como uma fortaleza relacionada a campos de guerras humanos, mas era uma fortaleza divina, uma fortaleza do Todo-Poderoso sobre a vida dele. É por isso que ele diz que não deveria temer a ninguém. Ele diz: a quem temerei? Ele faz uma pergunta, né, retórica, dizendo, na realidade, eu não tenho que temer mal nenhum, porque Deus está comigo. No versículo 2 ele diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. É interessante, não é porque você é servo de Deus que os seus inimigos não virão contra você. Aqui ele diz: malfeitores me sobrevêm, ou seja, vêm sobre ele. Malfeitores, opressores e inimigos. Nós temos exatamente nessa terra essas três coisas: malfeitores, nós temos pessoas que tentam nos oprimir e pessoas que se tornam os nossos inimigos. Esta é uma realidade humana. Mas ele diz que quando estes vêm contra ele, entra a ação de Deus. Ele diz: eles é que tropeçam e caem. Ou seja, eles não têm bom êxito, porque quem está cuidando da vida do salmista é Deus. Quem está protegendo como fortaleza é Deus. Quem vai iluminá-lo diante das guerras é Deus. Quem vai salvá-lo de situações é Deus. Por isso que é importante a gente entender o versículo 3, que ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, ou seja, ainda que o pior venha,
não se atemorizará o meu coração. O salmista coloca aqui algo muito importante para nós entendermos. O nosso coração, ele é fundamental também para que a gente consiga vencer as intempéries da vida. Por isso que ele diz, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ou seja, eu não vou deixar que os medos, que os temores que tentam infligir sobre mim alcance o meu coração, porque o meu coração está dentro da fortaleza que é Deus. E aí ele diz uma outra coisa, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Se a guerra estourar, ele diz, ainda assim. Ou seja, se o pior vier, ainda assim terei confiança. E aqui ele fala sobre a fé. A fé é um presente de Deus. A fé vem na luz do Senhor. A fé vem diante da salvação de Deus. A fé vem diante daquilo que Deus faz, a nossa fortaleza. Quando nós temos um Deus ativo nas nossas vidas, a fé é um dom que Deus nos concede exatamente diante das dificuldades a gente conseguir a vitória. E é isto que o salmista disse. Ainda assim terei confiança. Confiança em quem? Em Deus. Que assim também possa ser na sua vida. Diante dos problemas, diante dos inimigos, diante das opressões, diante dos malfeitores que vierem contra você, lembre-se em primeiro lugar, quem é Deus na sua vida? O salmista diz que Deus era a sua luz, que Deus era a sua salvação, que Deus era a sua fortaleza. Ele sabia quem era Deus. E por isso o coração dele estava em paz. E por isso ele podia ter confiança e assim ter a vitória contra todos os inimigos. Que seja assim na sua vida, que você perceba isto. Deus é a sua luz, Deus é a sua salvação, Deus é a sua fortaleza. Não tema nada nessa terra, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Creia nisso, confie, e você terá as vitórias do Senhor, ainda que a guerra estoure. Deus o abençoe, um grande abraço. Tchau.